Olá, pessoal. Vamos dar início então a mais uma aula de história e vamos falar hoje sobre a independência dos Estados Unidos. Aula para o pessoal do segundo ano do ensino médio. Independência dos Estados Unidos, ou ainda das 13 colônias americanas, a gente pode chamar, porque o país passa a se chamar Estados Unidos da América somente depois da independência, né? Antes eram chamados de 13 colônias da América. Esse é um quadro que representa a guerra de independência, né? Nós temos imagens muito interessantes na internet mostrando esse episódio que é a guerra da independência dos Estados Unidos. Tá? Muito bem, pessoal. Para poder entender esse episódio, é preciso contextualizar. Então, contexto histórico sempre é importante para a gente poder entender um fato e analisá-lo de uma forma mais profunda. Tá? Então, veja só. Os Estados Unidos, as 13 colônias inglesas, foram os primeiros a fazer um movimento de independência. O colonialismo significa o quê? A dominação dos países europeus sobre o território americano. Então, Portugal sobre o Brasil, a Espanha, né, pegando ali do México até a Argentina, tudo era dominado pela Espanha praticamente. A Inglaterra dominando a América do Norte, a França, né, dominando um pedaço ali também. Então, isso a gente chama de colonialismo. Então, os países europeus explorando áreas da América para poder desenvolver a sua economia. Né? Então, eles tiravam os produtos nativos aqui da América que lhes interessavam, né? E esse produto era levado, então, para o continente europeu para, evidentemente, fortalecer a economia metropolitana, a economia da Europa. Esse é o contexto histórico. Tá? Então, o colonialismo ele vai do século XV até mais ou menos a metade do século XIX. No século XIX, nós teremos um segundo movimento imperial, de colonização europeia, que a gente chama de neocolonialismo. E aí vai acabar atingindo outras regiões, principalmente a África e a Ásia. Tá? Então, esse primeiro momento aqui desse colonialismo é o do século XV até o XVIII. Uma outra coisa que é importante para a gente poder entender o movimento de independência dos Estados Unidos é a Revolução Industrial. Tá? E aqui a gente pode falar que, além da Revolução Industrial, também é importante relacionar com a Revolução Inglesa. Aquela famosa Revolução Puritana do Oliver Cromwell, né, que acabou derrubando o absolutismo na Inglaterra. Porque a Revolução Industrial ela tem uma ligação direta com a Revolução Puritana. Porque a Revolução Puritana preparou a Inglaterra para o desenvolvimento do capitalismo. A Revolução Industrial nada mais é do que uma evolução do sistema capitalista, né? Onde vai haver uma verdadeira transformação no sistema de produção. Então vai surgir a divisão do trabalho, vão surgir as fábricas, vão surgir as máquinas, né? E a partir daí nós teremos então uma produção de bens de consumo gigantesca, que vai se multiplicar na medida em que essas máquinas se transformam cada vez, né, com mais tecnologia, digamos assim. Aí vem a energia a vapor para substituir a energia manual, né, as máquinas, né, manuais, enfim. Então, a partir daí, nós criamos um contexto propício à independência dos Estados Unidos. Até então, e esse é um detalhe muito importante, tá? Façam aí uma anotaçãozinha, a Inglaterra, desde o século XVI, final do XVI, começo do XVII, a Inglaterra já dominava a região das 13 colônias. Mas a Inglaterra não tinha um controle muito forte sobre a colônia. Ao contrário do que fez Portugal com o Brasil, ao contrário do que fez a Espanha com as suas colônias do México e na Cordilheira dos Andes, por exemplo, que eram muito rigorosos em relação à colônia, a Inglaterra dava quase que ampla liberdade para as colônias norte-americanas. Então, as 13 colônias, elas se formaram, elas se desenvolveram com relativa liberdade. Então, o sistema colonial não era tão prejudicial à colônia. Tanto é verdade que eles se desenvolveram muito. Não é à toa que os Estados Unidos foi a colônia que mais se desenvolveu na América, porque não era tão explorada. Aí a pergunta básica, por que não era tão explorada? Porque a Inglaterra era boazinha? Porque os ingleses eram moderninhos? Não. Porque as 13 colônias não tinham
condições naturais ou riquezas naturais que interessassem muito a Inglaterra. É claro que a Inglaterra achava importante ter uma possessão na América, ter um território na América, mas essa liberdade metropolitana acontecia justamente porque nas 13 colônias não havia, por exemplo, a possibilidade de produzir gêneros tropicais. Os Estados Unidos é tão frio quanto a Europa. Então, produtos que é possível plantar nos Estados Unidos, era possível plantar na Europa. Nós temos uma pequena exceção com as chamadas colônias do Sul, a Carolina do Sul, Carolina do Norte, a Geórgia. Né? Ali nós temos, então, um clima já mais parecido com o clima tropical, porque está mais ao sul, é a fronteira com o México. Ali se produzia algodão, por exemplo, ali se produzia o anis, né? Ali se produzia fumo, tabaco, né? Então, ali sim, havia um controle maior. Mas nas colônias do centro e nas colônias do norte dos Estados Unidos, havia uma liberdade maior, que é o que a gente chama de colonização de povoamento. Okay? E os americanos, eles se acostumaram com essa liberdade. As 13 colônias, de maneira geral, se acostumaram com essa liberdade. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a partir do momento em que aconteceu a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, que foi propiciada pela Revolução Puritana, né, que acabou com o absolutismo inglês, a partir daí passou a haver um interesse muito grande da burguesia inglesa sobre os produtos americanos, principalmente o algodão. Vejam, vai haver o desenvolvimento industrial, eles vão criar máquinas que vão produzir tecidos de algodão em muita velocidade, em grande quantidade. Só que a Inglaterra não tinha algodão. Algodão é um produto tropical. Né? Esse algodão ele era produzido nas colônias do sul, como, por exemplo, a Geórgia. Tá? Ali se produzia algodão. Então, a partir daí, isso já é entrando na segunda metade do século XVIII, porque a Revolução Industrial começa em 1750 aproximadamente, aí nós teremos, então, um arroxo, né, dos laços coloniais da Inglaterra em relação à colônia. Ou seja, a Inglaterra passa a querer controlar mais a colônia americana. E os colonos, que estavam acostumados com muita liberdade, eles não vão aceitar esse controle maior. A partir daí começa, então, a surgir alguns conflitos de interesses entre metrópole e colônia. Ok? Então, é nesse contexto que surge o movimento de independência dos Estados Unidos. Prestem atenção. A relação desse movimento de independência com a Revolução Industrial é que, para atender os interesses da burguesia industrial inglesa, o governo inglês começa a apertar mais os laços coloniais sobre a colônia, sobre as 13 colônias. Né? Começa a dificultar a economia autônoma que havia nas 13 colônias, começa a prejudicar o chamado comércio triangular, que envolvia as 13 colônias com as colônias do Caribe, com a África. Então a colônia tinha quase que, pode-se dizer, vida própria, quase que independente da metrópole, o que de certa forma contrariava um pouco a tradição do sistema colonial, mas era assim que funcionava. Quando a Inglaterra começa a exercer realmente o papel de metrópole, exigindo da colônia tudo aquilo que era tradicionalmente aceito naquela época, a metrópole se revolta. Okay? E é dessa revolta que começa, então, a haver o movimento de independência. Tá? Uma outra coisa muito importante é que nessa época, século XVIII, né, nós temos também a difusão dos ideais iluministas. Vejam que em história, quando a gente estuda a história por idades, por épocas, por eras, tudo está mais ou menos interligado. O que era o iluminismo? O iluminismo era uma filosofia, né, que no século XVIII se espalhou pela Europa, que era baseado principalmente na questão da liberdade. Liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade política. E uma colônia, se tem uma coisa que não existe numa colônia, é liberdade econômica. Por quê? Porque a colônia é controlada, a economia colonial é controlada pela metrópole. No caso das 13 colônias, havia essa relativa liberdade, que começa a ser diminuída a partir da Revolução Industrial. Acho que isso ficou bem claro para vocês. Né? Então, as ideias iluministas, elas chegam à América. Elas chegam, inclusive, ao Brasil.
né? E elas começam, então, a dar ideias aos americanos, né, de que as 13 colônias já eram grandes suficientes para não depender mais da metrópole e que poderiam, sim, né, seguir o seu próprio caminho sem a tutela da Inglaterra. Okay? Então, veja só, ideal de liberdade, é claro que a colônia não é livre, a colônia é dominada pela metrópole, né? Direito à propriedade, isso aqui são algumas ideias básicas do iluminismo, que estão diretamente ligadas aos interesses burgueses. Igualdade jurídica, que é a igualdade perante a lei, né? O cidadão inglês, ele tinha mais direitos do que o cidadão colonial, do que o cidadão americano, porque a Inglaterra dominava a colônia. Direito de revolta contra o absolutismo. Isso aqui é uma ideia do John Locke. É uma ideia de um filósofo inglês. Entenderam? Então, quer dizer, a partir do momento em que o rei da Inglaterra, nessa época da independência, o rei chamava-se George III. Né? Então, a partir do momento em que o rei George III começa a endurecer os laços coloniais, se apegando a um ideal iluminista, os americanos, então, decidem que era hora de separar a colônia da metrópole. Tá? Então, liberdade de expressão, tudo isso aqui são ideias iluministas. Essa imagem aqui é de um salão francês, né, onde os iluministas, os filósofos, os pensadores se reuniam para debater as ideias, enfim, para discutir sobre os ideais iluministas. Tá? É importante que vocês percebam, então, a ligação que existe entre o iluminismo e a independência dos Estados Unidos, assim como a independência das demais colônias americanas. Começou com os Estados Unidos, né? Aí final do século XVIII. E a partir do século XIX, o movimento de independência se espalha por toda a América, inclusive aqui no Brasil, que aconteceu em 1822, comecinho do século XIX, tá? Muito bem, então vamos ver aqui os antecedentes diretos. A gente já viu o contexto, né? Então, Revolução Industrial tem relação com a independência dos Estados Unidos, Iluminismo tem uma relação direta, porque né, a partir das ideias do Iluminismo é que surge o desejo de liberdade, de igualdade, dentro das colônias. Tá? Mas nós temos alguns fatos que vão ocorrer a partir do século XVIII também, que vão ter uma interferência direta. Então vamos a eles. Olha só. Aconteceu lá na Europa uma guerra entre França e Inglaterra, que é chamada Guerra dos Sete Anos. Na verdade, essa guerra ela acontece em território americano, embora fosse uma guerra da Inglaterra contra a França, as principais batalhas aconteceram em território americano. Por quê? Ali na América do Norte, né? Onde ficavam as 13 colônias. Porque a parte oeste dos Estados Unidos, que fica além do rio Mississippi, a oeste do rio Mississippi, era dominado pela França. Então, olha aqui fica o rio Mississippi, ó, tá? Essa parte aqui era dominada, boa parte dessa região, o oeste dos Estados Unidos, era dominado pela França. A França tinha algumas colônias ali. Então, ao fazer essa guerra contra a França, a Inglaterra vence a Guerra dos Sete Anos e toma esses territórios que pertenciam à França. A Guerra dos Sete Anos, na verdade, ela vai um pouco além de um conflito entre Inglaterra e França por colônias na América. Tá? Tem uma questão de dinastias ali, então se a gente aprofundar, vocês vão ver que envolve inclusive outros países. Mas para que vocês entendam bem esse episódio da independência, basta vocês entenderem isso aqui. Tá? Que a guerra acabou sendo favorável à Inglaterra e a Inglaterra tomou da França alguns desses territórios. Tá? Nessa época, a França era governada pelo rei Luís XV. Luís XV é avô do rei Luís XVI, que é rei da França na época da Revolução Francesa, que é esse assunto que está sendo tratado agora lá pelas aulas do Centro de Mídias. Né? Vocês sabem que a Revolução Francesa também tem alguma relação com a Guerra dos Sete Anos. Porque a partir dessa guerra, e depois na guerra de independência também dos Estados Unidos, a França vai acabar interferindo, ajudando, mandando tropas e tal, isso vai prejudicar ainda mais as finanças da França. Então a França perdeu colônias e ficou endividada. Complicou ainda mais a situação da França. 1763, 1789 explode a Revolução Francesa. Uma das consequências, o empobrecimento da França, o endividamento da França, que acontece também em decorrência da Guerra dos Sete Anos. Né? A Inglaterra venceu a França, tomou territórios da França, porém teve custos, né? Assim, teve dívidas muito grandes,
por conta dessa guerra. Então, o que fazer para cobrir esses gastos que a Inglaterra teve? A Inglaterra resolve, então, aumentar os impostos sobre a colônia. Ora, se a metrópole está em crise, para que serve a colônia? O conceito de colônia não é justamente ter uma economia complementar à da metrópole? A colônia serve para socorrer a metrópole. É para isso que serve a colônia. Até então a Inglaterra não levava isso muito a sério, mas agora que é preciso passou a cobrar. Então a colônia passa a ser obrigada a pagar uma série de impostos que até então não pagava. O governo inglês começa a criar novos impostos, começa a endurecer impostos que existiam, mas não eram levados a sério. Tá? Então, olha só, proibição pela metrópole inglesa de ocupação das terras conquistadas a oeste do Mississippi. As terras que a Inglaterra conquistou da França, elas não poderiam ser ocupadas pelos colonos. Tem uma coisa estranha aí, não tem? Quer dizer que os colonos, inclusive, ajudaram nas batalhas que aconteceram aqui na América, os colonos americanos ajudaram a Inglaterra a vencer a França. Só que agora eles não poderiam ocupar as terras conquistadas. Essas terras ficariam sob estrito controle metropolitano. E o governo inglês daria a exploração dessas terras a quem eles quisessem. É claro que os colonos acharam isso um absurdo, né? E percebam que são vários motivos que vão aumentando o descontentamento e vão tornando esta relação metrópole-colônia quase impossível, né? Uma relação amistosa quase impossível. E daí vai começar a aparecer os conflitos. Tá? Então, a partir de 1760, nós já temos alguns conflitos abertos. Mudança radical nas relações entre metrópole e colônia, ou seja, a metrópole, Inglaterra, começa a ver a colônia como um lugar a ser realmente explorado, coisa que não era até então. Havia quase que uma parceria entre metrópole e colônia que vai ser quebrada. Né? Havia uma aceitação dos colonos ingleses sobre a dominação inglesa, porque não era uma dominação muito forte. Maior controle inglês, interferência inglesa no comércio triangular. O comércio triangular ele era realizado dentro da própria colônia sem ligação com a metrópole, ou seja, era um comércio realizado principalmente pelas colônias do norte, né, da parte norte ali das 13 colônias. Eles compravam melaço. Melaço é o melaço da cana, o caldo da cana, né? Eles compravam melaços nas colônias do Caribe, que eram produzidos em colônias espanholas, principalmente São Domingos, Cuba, né? Com esse melaço, eles fabricavam rum lá nas colônias do norte, dos Estados Unidos, né? 13 colônias. E com esse rum, eles compravam escravos na África, para vender esses escravos para as colônias do sul e para a região do Caribe, onde havia o sistema de plantation. Vocês devem lembrar da história da plantation, né? Onde se produzia cana, tabaco, etc. Né? As grandes plantações. Ok? Então era um comércio muito lucrativo para a metrópole, e esse comércio, aliás, para a colônia, e esse comércio não envolvia a metrópole. Tá? Então agora, diante desse novo quadro, desse novo cenário, de maior controle metropolitano, de maior interferência da Inglaterra sobre a colônia, a Inglaterra começa a interferir nesse comércio triangular. Então, as 13 colônias, por exemplo, eles compravam chá que vinha da Índia. Então, eles compravam chá da Índia, mas não dos comerciantes ingleses, compravam dos comerciantes holandeses. E, às vezes, até navios da própria colônia americana iam buscar esse chá diretamente na Índia. Então, aqui nas 13 colônias também se desenvolveu o hábito de tomar chá, que é uma tradição inglesa. Afinal, os colonos eram de origem inglesa, né? E vocês vão ver que vai ter uma questão muito importante relacionada ao chá também, né? Aumento dos impostos sobre a colônia, né? Então isso faz parte desse endurecimento da relação entre metrópole e colônia, justamente por conta das dívidas que a Inglaterra fez em relação à Guerra dos 7 Anos. Então, novas leis e novos impostos. Prestem bastante atenção aqui. Essas leis elas foram criadas nesse escopo, nesse novo momento aí em que a Inglaterra começa a explorar mais a metrópole. Vão vendo que se coloquem na posição dos colonos americanos, né? De você ter uma metrópole que te explora cada vez mais, que exige da colônia cada vez mais. Então criaram uma lei chamada Lei do Açúcar.
Então aumentava, já existia imposto sobre o açúcar, mas eles aumentam ainda mais os impostos sobre o açúcar, passam a cobrar esses impostos com mais rigor. A lei da moeda proibia a emissão de papel moeda, quer dizer, a colônia não podia produzir o seu próprio dinheiro, né? O dinheiro tinha que vir da Inglaterra. E também dos chamados papéis de crédito, nota promissória, nota fiscal, tudo que está relacionado a crédito não podia ser emitido na colônia. Tudo tinha que vir da metrópole. Ou seja, é a metrópole inglesa querendo tirar o máximo possível a autonomia que a metrópole tinha, que a colônia tinha. Entenderam? A lei do selo provocou muita revolta, que acabou depois sendo, inclusive, cancelada essa lei. Mas ela provocou muita revolta nos colonos. Ela dizia o seguinte, é o Stamp Act, e meu inglês é péssimo, né? Mas o nome da lei é esse, Stamp Act. Ela estipulava que qualquer publicação em papel que existisse na colônia teria que ter um selo da coroa real britânica, tá? Qualquer documento, qualquer papel, jornal, revista, tudo que fosse publicado tinha que ter um selo. E esse selo tinha um custo, tinha que comprar o selo. É como mais ou menos quando você vai mandar uma carta. Mandar uma carta é estranho, né? Vocês não mandam carta. Alguém aqui já escreveu uma carta? Antigamente a gente escrevia muitas cartas, né? Então, ao colocar Já. uma carta no correio, seja uma carta pessoal e tal, para um parente, para namorada, enfim, ou uma carta comercial, você tem que botar um selo. E esse selo tem um custo. É barato, mas tem um custo, né? Se você pensar que todos os documentos, todos os jornais, todas as revistas teriam que pôr esse selo, era mais um gasto que a colônia tinha em relação à metrópole, né? E assim a coroa inglesa vai endurecendo os laços sobre a metrópole, né? Essa lei da hospedagem também foi duramente criticada, dizia que os colonos americanos deveriam dar abrigo, dar estadia para os soldados que vinham da Inglaterra para viver aqui na colônia. Esse período teve muita presença de soldado inglês por conta da Guerra dos Sete Anos. E os colonos eram obrigados a ceder cômodos da sua casa e dar comida para os soldados ingleses. Nessa altura, eles já estavam com muita raiva da Inglaterra, então ter que fazer isso realmente parecia um absurdo, né? Havia um ministro inglês chamado George Townshend, tá? Então, esses atos Townshend tem esse nome estranho por causa do nome do cara que é George Townshend. Aumentava impostos sobre vidros, corantes, tintas, enfim, né? E também sobre o chá, tá? Aí vai aparecer a famosa lei do chá, tá? Olha só. O governo inglês, então, ele vai proibir o livre comércio do chá. Vocês devem lembrar que eu falei agora há pouco, né? Então, esse chá vinha da Índia. Normalmente, navios ingleses traziam o chá, navios holandeses traziam o chá. Então, não havia um controle metropolitano até então, né? Então, o governo inglês, a partir da chamada lei do chá, que ele vai criar, esses atos Townshend incluem a lei do chá, ele proíbe o livre comércio do chá. Ou seja, os nativos, os colonos americanos, ou ingleses, ou nascidos aqui, eles seriam obrigados agora a comprar esse chá de uma única companhia inglesa, que era chamada Companhia das Índias Orientais. Uma companhia de comércio, né? Que tinha alguns navios e tal, e que trazia esse chá que vinha da Índia. Então, somente podiam comprar o chá da companhia inglesa. Era uma forma do governo inglês controlar melhor a economia da colônia e, evidentemente, cobrar mais impostos sobre isso. Tá? Os colonos começam a boicotar o chá inglês, quer dizer, a não comprar o chá inglês, e começam a fazer contrabando. Tá? Então é proibido, não podemos comprar chá de outra empresa. Tinha uma empresa holandesa, também chamada, por acaso, Companhia das Índias Ocidentais, só que nesse caso era ocidentais, né? Que vendia chá aqui nas 13 colônias. E eles começam a comprar chá em contrabando. Esse episódio que aparece aqui na imagem é um dos mais famosos. Quando você fala em independência dos Estados Unidos, uma das primeiras imagens que aparece é a imagem da chamada Festa do Chá, como eles chamaram, né? A Festa do Chá, na verdade, foi um grupo de colonos disfarçados de índios, né? Eles se vestiram como índios, enfim, ou se despiram como índios, melhor dizendo, e atacaram um navio da companhia inglesa, dessa companhia que monopolizava agora o transporte do chá. Atacaram o navio e atiraram o carregamento de chá no mar. Era um ato de protesto contra essa imposição da Inglaterra, né? O rei Jorge III vai reagir com muita energia,
né? E vai criar um conjunto de leis ainda mais duras sobre a colônia, principalmente sobre a região de Boston, né? Que é onde foi que aconteceu esse episódio chamado Festa do Chá, tá? Esse novo conjunto de leis é chamado então de leis intoleráveis. Olha a importância disso aqui, ó, tá? Quem chamou de leis intoleráveis? Os colonos americanos. Então, para eles, eu digo da importância dessa denominação de leis intoleráveis, porque eles já não mais toleravam a ingerência inglesa sobre a colônia. Eles já não mais suportavam o domínio inglês cada vez mais duro, cada vez mais radical sobre a colônia. Por isso, esse conjunto de leis essas leis ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Tá? Então, olha, conjunto de medidas tomadas pelo governo inglês em represália, quer dizer, como castigo pela chamada Festa do Chá, pelo boicote ao navio de chá. Né? O porto de Boston foi fechado até que os prejuízos fossem pagos, né? Até que os colonos pagassem o prejuízo da carga de chá que eles jogaram no mar. Tá? Direito de reuniões foram suspensos. Olha só, é uma série de questões aqui que vão se acumulando. Ao conjunto dessas medidas, os colonos chamaram então de leis intoleráveis. Então a colônia de Massachusetts é a colônia onde fica Boston, né? Acabou sendo ocupada por tropas britânicas. Então aqui o conflito já é evidente. O governo inglês começa a mandar tropas inglesas, soldados armados para a colônia, porque ele percebe que ali realmente a situação está saindo do controle. Tá? Os colonos de Massachusetts ainda foram obrigados a abrigar e alimentar essas tropas. Quer dizer, o governo inglês manda tropas para cá para controlar a região e os colonos ainda são obrigados a abrigar essas tropas. Vocês vão dizer, professor, isso não vai dar certo, vai dar confusão. E vai mesmo. Né? Então, essas medidas provocam uma reação muito forte dos colonos, e a partir daí nós teremos, então, o início da guerra civil propriamente dita, o início dos conflitos armados. Né? A independência do Brasil, que aconteceu em 1822, lá no dia 7 de setembro, Dom Pedro tirou a espada, fez a pose para foto, gritou independência ou morte. Está passando uma novelinha na Globo, no horário das 6 e pouco, né? Que conta mais ou menos a história de Dom Pedro, evidentemente com uma carga de licença poética bastante grande, mas dá para vocês terem uma noção, eu acho, quem está vendo a novela. Né? Então, a independência do Brasil ela aconteceu sem maiores problemas. Nós não chegamos a ter aqui uma guerra de independência. Né? Não houve, por parte de Portugal, uma reação violenta à tentativa do Brasil se separar de Portugal. No caso da Inglaterra, não. Né? Então, as 13 colônias eles vão proclamar a sua independência e a Inglaterra vai reagir com violência. Tá? Então, vamos ter uma guerra longa que vai durar aí, aproximadamente 5 anos. Okay? Então, olha só, antes da guerra, evidentemente, começar e envolver as 13 colônias todas, nós tivemos ainda uma tentativa dos colonos de botar um pano quente, de amenizar um pouco a situação. Tá? Então, nós teremos aí chamado Primeiro Congresso Continental de Filadélfia. Aconteceu em setembro de 1774, né? E o detalhe curioso é que 12 das 13 colônias participaram, apenas a Geórgia não participou. A Geórgia era uma colônia que tinha uma ligação muito direta, digamos, com a Inglaterra, porque ali havia uma grande produção de algodão. E na Geórgia sempre houve um controle maior da metrópole sobre a colônia, e eles já estavam mais ou menos acostumados sobre isso. Por isso que não houve ali uma reação muito forte. Depois eles acabaram aderindo também. Mas nesse primeiro encontro, por exemplo, a Geórgia não mandou representantes. O que eles pretendiam? Primeiro, disseram ao rei Jorge III, olha, nós apoiamos o rei, nós gostamos da nossa relação com a Inglaterra, só que nós queremos que o senhor amenize um pouco a situação. Né? Muitos colonos gostavam do fato das 13 colônias serem ligadas à Inglaterra. A ideia da independência ainda não era um consenso, digamos assim. Havia muita gente que aceitava ainda a dominação, desde que ela não fosse tão violenta. Né? Então, colonos manifestam apoio ao rei Jorge. Aceitamos, mas queremos mudanças. É mais ou menos isso. Né? Protestos contra leis intoleráveis, ou seja, eles exigiam que o rei Jorge retirasse as chamadas leis intoleráveis.
Tá? Esse encontro acontece na cidade de Filadélfia, numa das 13 colônias chamada Pensilvânia. Tá? A Pensilvânia tem esse nome porque o fundador da Pensilvânia era um sujeito chamado William Penn. Né? De Penn vem Pensilvânia. Então, apenas 12 colônias participaram, a Geórgia não. A metrópole reage ao primeiro congresso. Como? Será que a metrópole aceitou a sugestão do primeiro congresso, que pediu uma trégua, que pediu paz para a Inglaterra, no sentido, olha, vamos evitar uma guerra, né? A gente cede de um lado, a Inglaterra cede do outro? Não. A Inglaterra tomou uma reação ainda mais dura e acabou mandando mais soldados ainda aqui para a colônia, já prevendo, já antevendo um conflito armado, que já inclusive já tinha pipocado em alguns lugares. Tá? As tensões aumentam e aí nós teremos então esse conflito armado que vai se tornar nacional, digamos, aqui dentro das 13 colônias. Tá? Aí reúne-se o segundo Congresso Nacional em maio do ano seguinte, em maio de 1775, também na Filadélfia, na Pensilvânia, né? E agora as 13 colônias são representadas. As 13 colônias mandam representantes, né, para o segundo Congresso Nacional de Filadélfia. Nesse segundo congresso, vai haver um consenso, ou seja, uma ideia geral dos principais líderes, que não existe mais a possibilidade da colônia permanecer unida à metrópole. Então, aqui eles decidem mesmo proclamar a independência. A ideia de independência nasce... Na verdade, já existia a ideia da independência na cabeça de muitos líderes aqui da América. Só que esse consenso, quer dizer, as 13 colônias reunidas, com seus representantes, né, dizer assim, basta, chega, não aceitamos mais a Inglaterra, isso vai ser tomado, então, no segundo Congresso de Filadélfia. Então, eles vão dizer que Jorge III é intransigente, ele não aceita negociar de jeito nenhum, e diante dessa intransigência, não resta outra opção à colônia a não ser proclamar a independência. Né? Proclamar a independência, evidentemente que não significava que as 13 colônias já estavam livres. Né? Como eu disse, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, Dom Pedro deu lá o grito do Ipiranga, ele gritou independência ou morte e libertou o Brasil de Portugal. Aqui, as 13 colônias se proclamam separadas da Inglaterra, só que isso vai demandar tomar essa independência no braço. Os ingleses não vão ceder assim livremente, pacificamente. E aí vai nascer uma guerra mesmo entre Inglaterra e as 13 colônias. Tá? Então, aqui dessa reunião nasce a chamada Declaração de Independência. Quando a gente lê essa declaração, a gente percebe muito claramente a influência dos ideais iluministas que nortearam, né, o pensamento dos líderes americanos. Tá? Essa declaração ela é feita por um americano, né, por um colono americano chamado Thomas Jefferson, que ficou muito famoso na história dos Estados Unidos, e ela foi publicada no dia 4 de julho de 1776, que, por acaso, é considerada a data da independência, o dia da independência, o Independence Day, lá dos Estados Unidos, acontece sempre no dia 4 de julho. Então, o dia 4 de julho é o dia em que eles anunciaram para o governo inglês que as 13 colônias iriam se libertar. Né? E é claro que iriam ter que segurar as pontas aí. Então, a luta pela independência ela vai até 1781. Começa em 1776 e vai até 1781. Okay? Aqui nós temos algumas imagens, né, das batalhas, são gravuras, são pinturas, tá? Algumas delas muito bonitas, inclusive. Tá? Então, uma guerra que dura aproximadamente 5 anos. Beleza, gente? Então, olha só, colonos unem-se pela libertação da colônia. Quer dizer, aí as 13 colônias se aliaram. Havia uma certa rivalidade entre as colônias do Sul e as colônias do Centro e do Norte por conta da diferença da estrutura econômica social que havia. Por exemplo, nas colônias do Sul, onde havia plantation, havia escravidão negra, em grande quantidade. A maioria, inclusive, da população era escrava. Nas colônias do Norte, a gente praticamente não tinha escravos nos Estados Unidos. Não é que eles fossem contra a escravidão, é que eles tinham outro tipo de economia, mais baseada no comércio, na manufatura, na pesca. Né? Então, não demandava a mão de obra escrava. Então, essas diferenças, né, no formato da economia acabavam criando rivalidade, e essa rivalidade vai acabar estourando depois, no século XIX, numa guerra civil norte-americana, que é a famosa Guerra de Secessão.
e dessa guerra que acaba surgindo aí a libertação dos escravos dos Estados Unidos. Esse é um assunto que a gente vai ver depois, tá? Então nós temos aqui George Washington como o principal líder, digamos, do exército colonial. Ele era um fazendeiro famoso da Virgínia, um homem muito rico, ele que vai comandar as tropas, né, o exército colonial. Tá? Cria-se uma lei, a partir daí, que permite ao cidadão americano ter a sua própria arma, quer dizer, que os cidadãos americanos podiam se armar, e essa lei existe até hoje em alguns estados dos Estados Unidos, onde é permitido ao cidadão andar com arma na cintura. É uma coisa muito maluca lá nos Estados Unidos até hoje, né? Então a pessoa pode entrar numa loja e comprar uma arma e munição como quem compra um pacote de bolacha. É muito fácil. E pode, inclusive, andar armado, exibir a arma, ostentar mesmo que está armado. Não são todos os estados que permitem isso, mas alguns sim. E essa lei veio aqui da independência. Por que era importante naquela época que os cidadãos se armassem? Justamente para que pudessem ajudar a colônia a combater a metrópole. Entenderam? Então nós tivemos batalhas muito violentas, aconteceram episódios de traição, onde colonos acabaram se aliando ao exército inglês, enfim, como é normal em toda a guerra. Né? E tivemos aqui o apoio militar da França e da Espanha aos colonos. Vocês poderiam dizer, mas por que a França foi ajudar as 13 colônias a se libertar da Inglaterra? Talvez por um sentimento de vingança em relação à Inglaterra. A Inglaterra venceu a França e tomou territórios da França, né? Territórios na América, alguns territórios ali na região do Caribe. Então a França vai numa de tentar recuperar esses territórios. Ajuda as 13 colônias, ajudamos a derrubar a Inglaterra, o que soa como uma vingança, né? Porque na Europa, nessa época, França e Inglaterra eram as duas nações mais poderosas. Havia uma disputa entre elas ali, tá? Uma disputa por rotas comerciais, inclusive. E então a Espanha também entra, porque a Espanha também tinha pretensões em alguns territórios ingleses, principalmente ali na região onde hoje é o Texas, Arizona, por ali, que eram territórios ingleses. A Espanha acabou tomando da Inglaterra esses territórios. Depois os Estados Unidos tomaram esse território que ficou pertencendo ao México. Né? Depois da independência do México em relação à Espanha, esses territórios passaram para o México e depois os Estados Unidos tomaram do México. Né? Bom, dia 19 de outubro de 1781, acontece a batalha final, que é a chamada Batalha de Yorktown. Né? E nessa batalha, a Inglaterra finalmente reconhece a sua derrota. Tá? A guerra de independência termina aí. Depois de algum tempo, em 1783, nós teremos, então, a assinatura da independência dos Estados Unidos por parte da Inglaterra. A Inglaterra faz um documento, né, dizendo que reconhece as 13 colônias como uma nova nação, como nação livre, inclusive estipulando relações comerciais entre os dois novos países. Né? Aliás, entre a Inglaterra e o novo país, porque as 13 colônias passam a ser um país independente. Tá? Aqui nós temos uma imagem também bastante emblemática, né, dessa figura aqui, que aparece na moeda, no dólar americano, né? Vocês já devem ter visto. George Washington, exatamente, que foi não só o grande líder, né, militar na Guerra de Independência, como vai ser eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, olha só, aqui os Estados Unidos como uma jovem nação. Então, em 1787, eles vão criar a sua primeira Constituição, já como uma Constituição do país independente, ok? Nessa Constituição, eles vão estipular o regime republicano. Detalhe importante aqui, tá, gente? Aqui na América, depois da independência dos Estados Unidos, essa independência ela acabou servindo de modelo, de estímulo para que outras colônias começassem também a pensar na sua independência. Nós teremos, assim, começo do século XIX, 1804. 1804 foi o Haiti, depois dos Estados Unidos, a primeira colônia a se libertar foi o Haiti. Tá? O Haiti era a colônia da França. Né? O Haiti fica ali na região do Caribe, ali próximo de Cuba e tal. Depois nós temos, aí vem o Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, todas ali entre 1804 até 1830. Dentro desse período, praticamente todas as colônias da América se libertam. O Brasil em 1822. A última colônia a se libertar vai ser Cuba,
Só lá no final do século XIX, 1888, 1898, é que Cuba se liberta da Espanha, tá? Com a ajuda dos Estados Unidos, inclusive. Beleza? Então, quer dizer, o movimento de independência das 13 colônias dos Estados Unidos vai servir de modelo para os demais, de inspiração, digamos, né, para as demais colônias. Eles vão adotar o regime republicano, assim como a maioria das colônias, das ex-colônias e novos jovens países americanos. Tá? O Brasil vai ser o único país da América que vai se libertar da metrópole, que vai fazer a sua independência e vai adotar o modelo de monarquia. Né? Por isso que Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois ficam sendo reis do Brasil. Tá? Então, mesmo depois da independência de Portugal, o Brasil continua sendo uma monarquia. Vai ser a exceção aqui na América. Né? Seremos monarquia até 1889, quando finalmente o Brasil proclama a República. É um assunto que acho que a gente vai ver esse ano. Adota um modelo chamado federalismo. No federalismo, os estados americanos eles têm uma independência, digamos, em relação ao poder central. Existe uma única Constituição, que é a Constituição Federal nos Estados Unidos, né? Só que cada estado tem direito de fazer leis próprias, dependendo da condição de cada estado. E é assim até hoje lá, né? Por isso que chamam-se Estados Unidos da América, tá bom? Lá nos Estados Unidos tem estado, por exemplo, que tem pena de morte, tem estado que não tem. Então não é uma lei que existe na Constituição Federal, é uma lei estadual. Essa própria questão de poder andar armado, não poder andar armado, tem estado que pode, tem estado que não pode, né? Varia um pouco aí de estado para estado, justamente por conta do regime federalista, tá? Que dá autonomia para os estados. Eu falei aqui da Constituição dos Estados Unidos, vocês sabem que essa Constituição de 1787 ainda está em vigor nos Estados Unidos. Eles ainda usam essa Constituição. É claro que eles fizeram algumas emendas, né, adicionaram leis, modernizaram outras leis, mas a base da Constituição ainda é a mesma. Eles usam ainda a mesma Constituição. Okay? O Brasil já teve umas 6 ou 7, para vocês terem uma ideia. Tá? Essa Constituição é claramente inspirada nos ideais iluministas, e a gente percebe isso aqui, principalmente nos artigos da Constituição, que falam, por exemplo, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da liberdade de propriedade, de associação, tudo isso entra na Constituição. São ideias iluministas. Tá? E, principalmente, na questão da divisão dos poderes. Então, os Estados Unidos adotam uma república presidencialista, onde o poder é dividido em 3 esferas. O poder executivo, que é exercido pelo presidente, o nosso George Washington aqui é o primeiro presidente, né? O poder legislativo, que é ocupado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e o chamado poder judiciário, que tem lá as cortes estaduais, né? E a chamada Suprema Corte, que corresponde mais ou menos ao nosso Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. Tá? E nesse mesmo ano eles vão eleger então o presidente George Washington como primeiro presidente dos Estados Unidos. Tá? Então aqui como consequências, olha que imagem bonita essa daqui. Esse também é um quadro muito tradicional nos Estados Unidos. Tá? Isso aqui é a representação do progresso. Né? Essa imagem foi criada para representar a chamada Marcha para o Oeste. Aqui ao fundo nós temos o rio Mississippi, que separa o leste do oeste norte-americano. O oeste é a parte da América que era ainda praticamente toda ocupada pelos índios, né? É a parte que pertencia à França, depois a Inglaterra tomou da França, enfim. Né? Então aqui nós temos, depois da independência, os Estados Unidos, os colonos norte-americanos, eles começam então a chamada Marcha para o Oeste, ou seja, conquistar aquelas terras que a Inglaterra não queria que eles ocupassem. E é aqui que começam então os confrontos com os índios, é aqui que começa a matança dos índios americanos, que foram praticamente exterminados. Né? Existiam muitas tribos, hurões, iroqueses, siuques, apaches, comanches, e essas tribos foram praticamente dizimadas. Né? Nessa época é que surge, porque o índio se defendia, né? O colono tentava tomar a terra dos índios, os índios se defendiam. E é daí que nasce a ideia de que o índio era selvagem, era violento demais. Né? A frase índio bom é índio morto,
que aqui no Brasil foi adaptada para bandido bom é bandido morto, essa frase originalmente é uma frase americana, dos colonos americanos, dos chamados desbravadores, né? Índio bom é índio morto. Vocês sabem que durante muito tempo o cinema americano retratou o índio como essa figura violenta, sanguinária, né, traiçoeira, tal. E somente nas últimas décadas, né, anos 80, anos 90, é que o cinema americano reviu essa posição em relação aos índios, e a história foi praticamente recontada nesse sentido, né? Então tem alguns filmes que mostram o índio. Se vocês assistirem filmes mais antigos, lá dos anos 50, anos 60, é possível até achar alguns no YouTube, principalmente os chamados filmes de faroeste, né? A gente vê aquela ideia, o colonizador com a sua santa, sagrada família, tentando conquistar uma terra no oeste, só que para isso ele tinha que tomar a terra do índio. Aí tinha uma guerra, uma luta, onde eles matavam os índios acabavam matando alguém da família, tirando o escalpo, né, como eles chamavam, que era uma tradição dos índios apaches, por exemplo, que é fazer um corte aqui ao lado, partindo da testa, indo até a nuca e arrancando o couro cabeludo, né? O cabelo com o couro cabeludo. Isso era uma espécie de troféu para os índios. Então eles mostram isso sempre com muita violência, índios canibais, aquela coisa toda, né? Os filmes antigos, eles mostram o índio nessa circunstância. Já os filmes atuais, ou filmes mais modernos, eles mostram o índio como vítima da colonização. Então criou-se, a partir dos anos 80, 90 em diante, criou-se uma nova consciência ecológica, onde se vê o índio como o nativo da terra, o verdadeiro dono da terra, que deve ser preservado, deve ser respeitado em sua cultura, enfim, né? Tem um filme muito bacana chamado Dança com Lobos. Dança com Lobos mostra esse outro lado, esse novo enfoque que o cinema americano dá à questão indígena, mostrando o índio como vítima e não como bandido, né? Então eu coloquei aqui algumas consequências da independência, tá, gente? Olha, consolidação dos Estados Unidos como nação independente, os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiram movimentos de independência em outras partes da América, chegando inclusive aqui ao Brasil, né? O republicanismo se torna quase que uma regra, tendo exceção aqui no caso do Brasil, que adotou a monarquia, né? O declínio do domínio colonial da Inglaterra na América continental, e aí a Inglaterra vai apelar, a partir do século XIX, para o domínio da África. Eles foram expulsos daqui da América, eles vão partir para uma outra onda de colonização, que nós chamamos de novo imperialismo ou neocolonialismo, tá bom? França e Espanha recuperam alguns de seus territórios na América após a derrota da Inglaterra. Então, por exemplo, a Espanha conseguiu retomar da Inglaterra, digamos assim, alguns territórios que a Inglaterra tomou da Espanha lá na Europa. Algumas ilhas do Mediterrâneo, tem uma ilha chamada Minorca e outra chamada Maiorca. Essas ilhas foram recuperadas pela Espanha, por exemplo, né? A França consegue recuperar o Senegal, onde eles tinham alguma influência econômica lá, a Inglaterra havia tomado deles, eles conseguem recuperar. Isso depois da derrota da Inglaterra na Guerra de Independência. Lembrando que França e Espanha ajudaram os Estados Unidos a se libertar da Inglaterra. Em troca, eles vão conseguir recuperar alguns desses territórios, né? A Espanha também consegue alguns territórios na região da Flórida, enfim, sul dos Estados Unidos, né? Esse quadro aqui, o nome do quadro chama-se Progresso Americano. Então, se vocês olharem com detalhe, vocês vão ver que a imagem da moça aqui, que parece um anjo, enfim, mas significa um progresso, ela carrega um livro na mão, né? E ela carrega também um fio aqui do telégrafo. Observem bem, ó. Se vocês estiverem olhando com o celular, talvez não dê para ver bem, então depois vocês podem ampliar a imagem. Mas olha aqui os fios do telégrafo, a linha férrea, o trem vem acompanhando esse progresso dos colonos. Eles vão abrindo estradas e tal, né? Aqui já é uma lavoura. Tudo isso é o progresso, é a ocupação do oeste americano. E por muita sorte dos Estados Unidos, eles vão descobrir o ouro, né? O ouro americano é descoberto nessa época aqui, em que os Estados Unidos já não mais pertenciam à Inglaterra. Entenderam? A Portugal, quando se encontra o ouro aqui no Brasil em grande quantidade, final do século XVII, comecinho do século XVIII, o Brasil ainda pertencia a Portugal. E por isso que boa parte do nosso ouro foi parar em Portugal, né? No caso dos Estados Unidos, eles deram mais sorte do que nós. Eles vão encontrar o ouro depois que eles já eram livres da Inglaterra, ou seja, o ouro ficou aqui mesmo. Embora eles não tenham tido tanto ouro quanto teve no Brasil,
né? Mas pelo menos o que eles acharam ficou para eles. Tá? É, tem uma coisa importante relacionada a esse momento da chamada Marcha para o Oeste, que é conhecido como o Destino Manifesto, a filosofia ou doutrina do Destino Manifesto. Tá? Eu vou ler para vocês porque eu acho interessante isso aqui. A doutrina do Destino Manifesto é uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão desta vontade divina. Presta atenção nisso, pessoal. Por que eu acho importante vocês conhecer essa história do Destino Manifesto? Porque os americanos, desde aquela época, eles se acham numa missão divina de povoar o mundo, de colonizar o mundo, de levar o progresso deles, o conhecimento deles para o resto do mundo. Só que eles fazem isso sem perguntar para as outras regiões se eles querem realmente a presença americana. E eles fazem isso até hoje. É muito comum a interferência dos Estados Unidos, principalmente em países que têm petróleo. Isso acontece muito na região do Oriente Médio, aqui na América Latina, principalmente nos países que adotam, que elegem governos de esquerda, né? Existe um medo maluco dos americanos de que o comunismo se espalhe pelo mundo. Né? Então, o país elege um governo de esquerda, eles começam a azarar o país, começam a atrapalhar a vida do país, fazendo boicote econômico, tentando derrubar o governo, em alguns casos conseguindo mesmo derrubar o governo. Eles não fazem isso diretamente, né? Eles se aliam a alguns políticos desses países, eles se aliam a banqueiros, grandes empresários, para derrubar esses políticos de esquerda. Então, essa coisa que existe até hoje dos Estados Unidos não surgiu hoje, não. Isso, desde o século XVIII, eles têm na cabeça essa ideia do destino manifesto, de que eles têm que levar o progresso, as ideias americanas para o resto do mundo, porque as ideias deles são melhores do que os outros. Parece um pouco aquela ideia do Hitler em relação ao nazismo, né? Olha, nós somos superiores, então todo mundo tem que se adequar ao nosso estilo, ao nosso modo de vida. Tá? Em meio a esta ideia de predomínio mundial norte-americano, estava também a ideia do destino norte-americano de predominar sobre os povos da América Latina. É daí que começa a interferência sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Colômbia e etc. Né? Pois estes estão localizados no mesmo continente e por não terem desenvolvido a capacidade de exercer domínio sobre outros povos, o que era sintetizado em Be Strong While Have Slaves. Essa frase quer dizer, seja forte enquanto houver escravos. Então, os Estados Unidos defendiam fortemente a ideia da escravidão. Algumas partes dos Estados Unidos eram muito favoráveis à escravidão, outras não. Né? As colônias do norte, por exemplo, eram contrárias. Isso vai acabar desembocando na chamada Guerra Civil no século XIX. Frase de propaganda política do século XIX, que tinha como principal objetivo demonstrar o quanto a cultura dos Estados Unidos era atraente e digna de apreço, fazendo uma imagem de que o país seria o melhor do mundo, com os melhores e mais preparados indivíduos. Em última instância, fazer com que cidadãos de outros países passassem a desprezar suas próprias pátrias, adorando o ideal americano de progresso e superioridade. Parece um pouco história atual, não parece? O pessoal que idolatra os Estados Unidos, que acha que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, que a cultura deles é a melhor do mundo e tal. Tem até presidente de país aqui da América Latina que bate continência para a bandeira americana e tal. Isso é uma coisa de cultura, né? Muitos chamam isso de viralatismo, quer dizer, tem um sentimento de vira-lata em relação a países europeus, aos Estados Unidos, por acharem que eles são melhores do que nós. Nós, que eu digo América Latina como um todo, né? Não são melhores, não existe ninguém melhor do que ninguém. Né? Se os Estados Unidos se tornaram a nação mais poderosa da Terra, mesmo tendo tido um passado colonial como nós tivemos, é preciso levar em conta as condições dessa colônia. Eles tiveram um sistema diferente do nosso. Eles acharam o ouro deles depois da independência. Né? Eles tiveram um período de colonização menor do que o nosso. A nossa libertação, aliás, a nossa ocupação por parte de Portugal aconteceu bem antes da ocupação norte-americana pelos ingleses. A Inglaterra vai ocupar efetivamente as 13 colônias praticamente um século depois que Portugal já explorava o Brasil. Né? Enfim, essas coisas precisam ser levadas em conta. Tá? Eu acho que falei tudo que era importante para vocês, pessoal. Eu coloquei aqui uma mensagenzinha para vocês que eu acho muito importante. Tá? A melhor forma de se entender o presente é conhecendo o passado. Tá?
nessa aula de independência dos Estados Unidos, muita coisa do que acontece hoje a gente consegue mais ou menos compreender a partir do momento que a gente conhece essa história. Bem, pessoal, então a aula acabou. Espero ter ajudado vocês, espero que tenham aproveitado bastante. Agradeço muito a participação de vocês e até nossa próxima aula. Um abraço a todos.